Olá! Então aqui estamos nós na nossa aula número 5 e vamos ver os tópicos que vamos abordar aqui. Vamos falar sobre classes, objetos e métodos. Esses conceitos são conceitos centrais do que é conhecido como POO, Programação Orientada a Objetos. Falaremos sobre o que é uma classe, o que é um objeto, para que isso serve na programação, e falaremos sobre aspectos teóricos, mas mostrando diretamente no código como que esses conceitos são transformados em código. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma classe? Bom, uma classe representa uma parcela, uma parte da realidade que a gente tenta transformar em código. Então vamos pegar como, por exemplo, um livro. Um livro, ele tem algumas características que vamos listar aqui. Então, um livro ele tem um título. Um livro ele tem uma editora e ele tem um autor ou autora. Ele tem um número de páginas. Então, essas são algumas das características do nosso livro, né? Você pode pensar em várias outras características que o seu livro possa ter dentro do seu programa. Se eu quiser criar um programa que tenha uma classe, uma representação do livro, né, o meu livro poderia conter essas características. Um outro livro pode conter, por exemplo, o número de capítulos, né, ou o número de linhas por página, ou o ano da edição, né, e outras características a mais. Quando a gente transforma essas informações todas aqui em uma classe, isso quer dizer que a gente cria uma espécie de construção da qual a gente pode fazer várias cópias, né? E as várias cópias são os objetos. Então, uma classe é uma representação de uma construção, né? Onde eu vou ter as características que eu defini, e o objeto vai ser cada cópia que eu retiro dessa construção, né? Como que a gente vai fazer isso no código? Bom, em Java, nós temos aqui o nosso ponto de entrada do programa, né? Até agora o programa não faz nada. E existe a palavrinha-chave class, né? Que indica exatamente que aula 5 é uma classe, né? Então, eu vou criar aqui embaixo uma nova classe, né? Então, eu preciso da palavrinha class, né? Livro, né? E aqui dentro dos colchetes, eu vou definir quais são as características que esse meu livro vai ter. Então, a gente tinha falado ali nome do livro, né? Então, eu vou definir aqui uma variável do tipo string, nome do livro, né? Vamos definir o número de páginas, isso vai ser do tipo int, né? Tipo integer, então número de páginas. Vamos definir o autor, então autor. Vamos definir ainda, o que mais que eu tinha colocado ali? Vamos definir a editora. Então vamos colocar aqui a editora. Bom, então o meu livro ele tem essas características aqui. Até aí tudo bem, né? Eu posso criar agora aqui em cima, né? Criando um objeto da classe livro. Eu posso criar aqui em cima agora um objeto da classe livro. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que saber é o nome da classe da qual eu quero criar um objeto. Então, no caso, livro, né? E esse objeto, ele é nada mais do que uma variável, né? Uma variável que segura, que contém agora, que vai me dar acesso a essas características que eu defini aqui embaixo. Então, eu vou dar um nome, então, livro 1,
né? E o livro 1, eu tenho que... essa só é a declaração, né? Assim como a gente tinha feito com as variáveis, se eu terminar aqui, isso aqui é uma declaração. Mas eu preciso inicializar esse objeto, assim como eu faço com as variáveis, né? Então aqui um igual é a palavra que me permite inicializar um objeto na linguagem Java, new, né? E dou o nome, o IntelliJ já até indica aqui qual que é o nome da classe que a gente deve digitar ali. Então, nova classe, parênteses e o ponto e vírgula. Então, isso aqui é a criação e a inicialização de um objeto da classe livro. Bom, até agora a gente não vai poder fazer muita coisa com isso. Para que a gente usa classe e um objeto, né? A classe eu fiz aqui, tudo bem, mas um objeto. Na linguagem Java e na programação em geral, a ideia é que você crie trechos de código que você pode reutilizar e reutilizar sem precisar ficar escrevendo várias vezes a mesma coisa, né? Então aqui eu quero salvar algumas informações que dizem respeito a um livro, né? Então esse é um livro genérico. Então um livro genérico ele tem um nome, ele tem um autor, ele tem um número de páginas, ele tem uma editora. E agora aqui eu vou conseguir depois salvar informações específicas do livro 1, livro 2, livro 3 e assim por diante. Bom, a gente ainda não consegue fazer isso. E agora é que entra o terceiro ponto aqui, que são os métodos, né? Bom, o que é um método? O método vai ser tudo aquilo que essa classe, né, ou os objetos gerados dessa classe podem fazer, né? Todos os objetos eles vão ter uma habilidade de fazer algumas coisas, né? E essas habilidades elas são criadas através dos métodos. Para se criar um método na linguagem Java, você também tem uma estrutura específica, né? Então eu vou colocar aqui. A primeira coisa que a gente coloca é uma palavrinha chamada public. Isso a gente vai falar mais para frente, mas public quer dizer que esse método ele é visível, ele pode ser chamado através da sua variável, do seu objeto, né? Então vou dar um nome aqui para o nosso... a gente tem que falar... além disso, o public, né? Tudo bem? Além disso, a gente tem que falar qual o tipo de valor que esse método vai retornar, se ele deve retornar algum valor. Então, no nosso caso, a gente vai, primeiramente, não retornar valor nenhum. Quando a gente não quer retornar nada, então a gente coloca a palavrinha void, né? A palavrinha void indica que esse método não vai retornar nada. E vou dar um nome, geralmente na linguagem Java e na linguagem de programação em geral, se usam duas palavras-chave do inglês, get e set, né? Para colocar ou puxar, vamos dizer assim, os valores das variáveis. Então aqui é um set, né? E o IntelliJ já indica de novo ali, set, nome do livro, ele já indica mais ou menos, já entende o que eu estou pensando. Então, set, nome do livro. E dentro dos parênteses, você pode colocar parâmetros adicionais que esse método vai receber para fazer alguma coisa com eles, né, dentro dos colchetes. Então, aqui nesse caso, a gente vai passar nome do livro. Aí vem os colchetes. Bom, o método ele é dividido em duas partes principais, que está aqui na entrada. Cabeça e corpo de um método. O que é a cabeça de um método? É tudo essa parte aqui. Tá? E o corpo do método, geralmente, é aqui dentro, os colchetes, que é a parte onde geralmente você vai colocar a sua lógica específica do seu método. Né? Então, aqui é um parâmetro. Né? Eu estou passando um parâmetro do tipo string para essa variável aqui, né, que vai vir como essa variável aqui, e vou fazer alguma coisa com esse parâmetro. Nesse caso, eu quero usar o nome e vou passar para essa variável aqui em cima. Né? Bom, então vamos lá. Nome do livro. Nome do livro. Bom, vocês estão vendo que o IntelliJ marca de uma cor diferente, né? Aqui laranja e aqui laranja. Um pouco estranho, né? Por quê? Essa variável aqui,
é chamada de variável local, é um parâmetro local aqui, que ele entra aqui e ele só é válido dentro desses colchetes aqui. Essas variáveis que estão aqui em cima são variáveis globais, ou seja, elas são válidas dentro desses colchetes aqui, né, dentro da classe. Então, quando eu quero fazer referência a uma variável global que está aqui em cima, né, eu uso a palavrinha this, ponto, nome do livro. Já percebem que já mudou de cor, porque agora a referência que eu estou fazendo é para essa variável aqui em cima. E essa variável, que é de entrada, parâmetro aqui, vai passar o valor de entrada para essa variável aqui, e isso vai ficar armazenado lá em cima. Bom, o outro método, esse é o set, né? Vocês estão vendo aqui que ele não retorna nada. Um outro tipo de método é o método que tem que retornar alguma coisa. Então, mesma coisa, public, ou seja, eu vou poder visualizar esse método fora da minha classe, né? Fora do meu objeto. Mas agora eu quero que esse método retorne um valor, ou seja, o nome do livro, que é do tipo string. Então eu vou aqui e digito string, que é o valor que eu espero que esse método retorne. Então get, também o IntelliJ já indica, que é a palavrinha que eu falei, né, do inglês, set e get. Então, nome do livro. Aqui eu não vou precisar de parâmetro nenhum, porque eu só quero que ele retorne, quando eu chamar esse método, quando eu fazer uma referência a esse método, eu quero que ele me retorne o nome do livro. Então, a palavrinha que se usa no inglês é o return, né? E vamos querer retornar o valor da variável global aqui em cima. Então, this, ponto, nome do livro, ponto e vírgula. Bom, aqui a gente já, com essas duas declarações de métodos, a gente tem aqui o método 1, que vai colocar um nome nesse livro, e o método 2, que vai pegar o nome que foi colocado nesse livro. Então, aqui em cima, agora que eu tenho o meu livro 1 aqui, né, eu vou definir o nome do livro. Então, livro 1, coloco um ponto, e a partir do momento em que eu coloco um ponto, eu tenho acesso a todos os métodos que são públicos da minha classe livro ali embaixo. Então, vocês percebem que aqui já aparecem get, nome do livro, set, nome do livro. Como o nosso livro 1 ainda não tem um nome, então eu vou colocar aqui, então ele já, né, monta aqui. E agora vocês estão vendo que o IntelliJ mostra string nome do livro e marca em vermelho. Por quê? Porque ele está esperando um parâmetro, né? O parâmetro que eu defini aqui nos parênteses também tenho que passar aqui. Como ele é do tipo string, então eu vou digitar aqui um tipo string. Então, o Senhor dos Anéis. Bom, já está satisfeito aqui. O que acontece agora? Esse valor vai ser passado para cá, que vai ser passado para cá, que vai ser passado aqui na variável global e vai estar disponível dentro do objeto livro 1 da nossa classe livro. Então, se eu quiser visualizar agora o nome do livro 1, então é só eu fazer aqui livro 1 e vamos chamar o valor. Então, eu pego o objeto livro 1, ponto, e chamo o método get nome do livro. O get nome do livro só vai retornar o valor que tiver armazenado dentro da nossa variável global lá embaixo, nome do livro. Então vamos rodar aqui. Então, criando um objeto, está aqui em cima, né? Livro 1, O Senhor dos Anéis. Bom, da mesma maneira que a gente fez aqui manualmente para criar o nosso método setNome do livro e getNome do livro, o IntelliJ, e se você estiver usando qualquer outra IDE de desenvolvimento, você vai ter acesso a outros recursos aí a mais, mas no IntelliJ você não precisa você não precisa digitar isso aqui à mão. É recomendável que você digite no começo para memorizar e entender o que está acontecendo aqui em cada parte do seu código. Mas, com o passar do tempo, isso já não se torna mais necessário, você se acostuma, né, com o que está acontecendo ali, e já sabe. Então você não precisa ficar digitando isso toda hora. Né? Então você vem aqui no IntelliJ e aperta as teclas ALT, né, mais inserir, né, e aí
você vai receber um menuzinho assim, ó. E aí, vamos ver se dá pra ver aqui. Vamos ver se eu coloco aqui mais pra cima. Então vou apertar aqui de novo. Então vocês estão vendo aqui que aparece um menuzinho. E esse menuzinho está me dando a opção de criar getter e setter. Né? Então ele está falando aqui, você quer criar todos os métodos get e set para essas variáveis globais aqui. Só você clicar ali. E aí, como eu já criei dois, o get e o set para uma variável, ele só me mostra as outras três que estão faltando. Eu marco todas, né? Segurando Shift, marco todas. Clico em OK. E aí ele gera para mim automaticamente aqui todos os métodos de get e set para que eu possa colocar ou acessar os valores aqui dessas variáveis. Então agora, se eu tivesse aqui em cima novamente, eu posso já colocar outros valores. Então livro 1, né? Então eu já não tenho mais somente get nome do livro, set nome do livro, mas eu posso colocar, por exemplo, o autor. Né? Então vamos colocar aqui. Eu posso colocar ainda o número de páginas. Agora eu não sei o número de páginas realmente, mas tem que ser um número inteiro, então eu não faço ideia. Vamos colocar 900 páginas. E vamos colocar a editora, né? Tá vendo aqui 7 editora. Vamos colocar a editora Abril. Não faço ideia também se foi da editora Abril, mas não faz muita diferença. Bom, e aqui embaixo, agora que eu já defini esses valores, bom, para que serve uma classe e um objeto? A gente criou uma classe, tudo bem, uma classe genérica de livro. A gente criou um livro 1 que a gente definiu aqui em cima, né? Mas a ideia de se criar classes e objetos é você reutilizar o seu código sem precisar digitar tudo isso aqui de novo, né? Bom, como que eu faço isso agora? Eu criei um livro 1, então basta eu criar da classe livro uma nova cópia e dar um novo nome para um outro livro. Então, um livro 2, né? New livro, digito aqui e o resto da mesma maneira. Então, agora eu não vou definir as características do livro 1, mas as características do livro 2. Então, livro 2, então, set nome do livro, e vamos colocar aqui os cantos de Aldoror. Tá? E vamos colocar também livro 2, número de páginas, 7 número de páginas. Eu também não faço ideia, vamos colocar aqui 453. Vou colocar livro 2, a editora. A editora vai ser também não faço ideia. E o livro 2, set autor. Então, então, até aí tudo bem. Então, criamos um novo objeto, né? A diferença é só o nome, né? E o resto é igual, né? Eu estou usando aqui a minha classe para criar um novo objeto. Então, se eu quiser chamar agora, eu estava chamando aqui o objeto 1, né? O livro 1. Então, agora eu quero o livro 2. Então, venho aqui, livro 2, e coloco livro 2, e vamos chamar nenhum nome do livro, mas vamos chamar o autor. Né? Então, vamos diferenciar aqui, livro 1, livro 1, nome do livro, livro 2, autor. Tá? Então, vamos executar novamente aqui. E, como vocês podem ver aqui, livro 1, nome do livro, O Senhor dos Anéis, livro 2, autor, Lautréamont. Né? Então, é assim que funciona uma classe, o método, né? Aqui um set, aqui um get, e aqui a criação de um objeto, né? A criação de um objeto, a inicialização de um objeto, e aqui a definição das variáveis globais aqui através dos métodos set, né? Que a gente criou manual e automaticamente, e aqui utilizando o método get de uma determinada característica para dar um system out print aqui no terminal. Né?
Então vocês estão vendo que os métodos eles estão marcados em azul. Né? Então aqui a gente já tinha, por exemplo, um método, né, que a gente estava usando desde a aula 1. Aqui, um objeto. Né? Então, a gente já estava em contato com isso, né? Mas o aspecto teórico a gente está vendo agora. Né? A gente falou também sobre métodos de retorno. Né? Então aqui, nesse caso, esse método getNome do livro, ele vai retornar um valor. Né? Então por isso eu tenho que definir qual o tipo de valor que vai ser retornado aqui. E a variável que eu vou retornar, o tipo dela tem que ser do mesmo tipo que eu estou definido aqui em cima. Né? E eu tenho que usar a palavrinha return para dizer qual o valor que vai ser retornado desse método. Né? E o método com o tipo void aqui, então eu não estou retornando nada, vocês estão vendo aqui que a palavrinha return ela está ausente aqui. Né? Então aqui eu vou fazer alguma modificação no programa, mas eu não espero que esse método retorne nenhum valor para mim. Né? Então até aí tudo bem. A gente falou um pouquinho da palavra public, né? Que nos permite acessar esse método quando eu criar um objeto da nossa classe. Né? Vocês estão vendo aqui que todos esses métodos aqui que eu criei, eles estão acessíveis através do ponto. Quando eu coloco um ponto aqui, né, o IntelliJ vai marcar para vocês quais são os métodos disponíveis e até as variáveis disponíveis aqui que eu posso ter acesso. Se eu quiser modificar isso, ou seja, há algum método aqui que ele é interno, mas ele não deve ser acessado fora dessa classe, né? Então existe uma outra palavra, que é a palavra private, que é utilizada para esse objetivo. Né? Então vamos criar aqui mais um método e eu vou colocar, vamos ver aqui, eu vou colocar uma palavrinha a mais dentro da editora. Então vamos colocar a palavrinha a mais dentro da editora. Então private, né? Não é mais público, é private, e vai ser do tipo void. Então vamos colocar adicionar LTDA. Então vamos falar que a limitada, né, que está faltando ali. Então vamos colocar limitada. Então vamos chamar aqui. E o que esse limitada vai fazer? Eu vou pegar o nome da editora e vou adicionar a palavrinha LTDA no final. Bom, nada de fantástico, né? Eu estou chamando a minha variável global e estou adicionando alguma coisa ao seu conteúdo, no caso LTDA ponto, nada mais. Mas o interessante aqui é o modificador private. Se eu for aqui em cima agora, onde eu estou chamando os nossos métodos, e eu quiser pegar o livro 1, né, e colocar, como que eu tinha chamado o método? Adicionar LTDA. Então vocês vão, se eu quiser digitar aqui, adicionar LTDA. O IntelliJ já nem indica que esse método existe. Né? E aqui se eu colocar o mouse em cima, ele vai falar aqui, make livro adicionar LTDA package private. Né? Ou seja, esse método ele reconhece como private e está falando para mim que eu não posso acessar esse método aqui. E a ideia desse método, desses modificadores aqui, a gente vai ver mais para frente. Mas se eu quisesse utilizar esse método aqui agora, eu só poderia fazer isso dentro da própria classe. Então vamos utilizar ele aqui. Vamos colocar onde que está mesmo? Vamos copiar ele primeiro. E está na editora. Então quando eu pegar a editora vai ser passada aqui e vamos chamar o nosso método dentro da própria classe. Né? Então aqui, depois que eu colocar o nome da editora, né, eu vou adicionar o LTDA no nome, né, que está aqui em cima. Bom, vamos ver como que isso se comporta aqui. A gente não tinha nenhum método chamando o LTDA com a editora nova, então vamos colocar aqui mais um. Então vamos chamar livro 2 editora.
e vamos chamar o valor do livro 2 get editora para ver o que acontece aqui no terminal. Né? Então, vocês estão vendo que, embora eu tenha passado, né, como valor para esse método setEditora do livro 2 somente a palavra Heidelberg, né, que é uma palavra alemã, vocês estão vendo que no terminal eu consigo ver Heidelberg espaço LTDA. Por quê? Porque esse método privado aqui, ele está sendo chamado dentro do setEditora. Então, quando eu coloquei lá em cima Heidelberg, então vem aqui, vem para cá, é definido dentro dessa variável global, né? Esse método aqui é chamado, e esse método é chamado, o que, que ele faz? Ele adiciona LTDA ao valor da variável global. Então, quando eu chamar o getEditora, editora já não vai ser mais somente a palavrinha Heidelberg, mas sim a palavra Heidelberg espaço LTDA. E é por isso que a gente está vendo isso aqui no terminal. Bom, é isso. Acredito que foi uma aula bem rápida, né? A gente ficou aqui com o trecho assinatura em aberto, mas isso a gente vai ver também numa próxima aula, além de fazer um exercício prático mais específico para montar mais exemplos práticos utilizando classe, objeto e método. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Qualquer coisa, deixa aí a pergunta de vocês nos comentários. Marque aquele like. Se ainda não ativou o sininho, ative o sininho para que vocês consigam receber aí os próximos vídeos e aprender um pouco mais sobre a linguagem Java. Abraço, até a próxima!